aleluia, em João, o quarto evangelho de João capítulo 8, versículo de número 32, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. Não, peguei só. A partir do versículo de número 31, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor pode dizer que nós seremos livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos e amados ouvintes que nos dão prazer de nesta manhã estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor, Jesus Cristo, aleluia, quando estava cumprindo o seu ministério, nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus, meu amigo, pregando entre os judeus a mensagem do reino, e a palavra do Senhor nos fala que muitos judeus haviam crido no que Jesus havia pregado. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus percebeu que muitos judeus haviam crido na sua palavra, ele disse: se vós permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu acho interessante nesta passagem da Bíblia Sagrada é que Jesus estava falando para os judeus, e os judeus, meu querido amado, era um povo que desde a mais tenra infância, eles conheciam a palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 4, que Deus deu a ordenança através do seu servo Moisés, que os judeus ensinassem aos seus filhos, aleluia, a lei e os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. E os judeus, meu querido amado, eles tinham esta obrigação de aprender ao Evangelho, mas naquele momento, glória a Jesus, eles não estavam de acordo com a vontade de Deus, eles tinham fugido do propósito de Deus e estavam andando pelo pecado. Aí Jesus Cristo viu que eles haviam crido nele e disse: se vós permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus mesmo assim se julgavam e diziam, e eles disseram: nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor pode dizer que nós seremos livres? Jesus disse para eles: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Glória a Deus. O escravo não tem lugar permanente na família. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus disse que o escravo não tem lugar permanente na família. Agora perceba, Jesus disse para aquele povo, glória a Jesus, que era judeu, que era descendência de Abraão, chamou eles de escravo do pecado. E Jesus ainda disse mais: o escravo não tem lugar permanente na família. Que família é esta? É a família comum só? Não, é a família de Deus. O escravo, meu amigo, glória a Jesus, do pecado, a Bíblia diz que não pode fazer parte do reino de Deus. E Jesus disse, aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus continuou dizendo: o escravo não tem parte permanente da família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vos digo, meus amados e queridos ouvintes, Jesus, Ele quer libertar
a humanidade do pecado. Aleluia! Ele quer libertar o homem da escravidão do pecado, glória a Deus. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo João diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Aí ele diz assim: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, e o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, diz a Bíblia, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar nosso pecado, e dele não há pecado. Aí o apóstolo João, ele continua dizendo assim: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua dizendo assim: aleluia, filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí ele continua dizendo: glória a Jesus, aleluia. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são filhos de Deus e quem são filhos do diabo. Aquele que pratica a justiça, aquele que pratica a injustiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Meu amigo, glória a Jesus, aquele que pratica o pecado, disse o apóstolo João, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aleluia! E o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que significa praticar o pecado? O pecado é tudo aquilo que é de contrário à voz de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Aleluia! O pecado é tudo aquilo que vai de encontro contra a vontade de Deus, o que está escrito na Bíblia Sagrada. É como Paulo ele falou em Gálatas capítulo número 5, versículo 17, glória a Deus. Paulo ele disse, meu amigo, vivo pelo Espírito, aleluia, e de modo algum satisfarei os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, e ambos estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem,